A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, através das redes sociais, que tem a supervisão do presbítero Marcelino Moraes, esta pessoa que vos fala, sob a coordenação do pastor Isaías Onofre. Hoje nós vamos estudar mais uma das nossas lições bíblicas, que tem como tema a condição dos gentios sem Deus. E para ministrar esta lição, convido o diácono Jailson, que com certeza trará uma aula que vai servir para a nossa edificação espiritual. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. A lição é a lição de número 6, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Meus queridos, vamos ver o que é que a gente pode trazer para a nossa vida espiritual com esta lição. Vamos ler a leitura bíblica em classe para que os irmãos possam entender de que assunto estamos falando. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, depois Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Meus queridos irmãos, a condição dos gentios. Temos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e quanto ele carece da graça e da misericórdia divina. Essa epístola que Paulo escreveu foi direcionada aos Efésios, meus queridos. E tanto eles não eram judeus. Toda pessoa que não fazia parte da descendência de Abraão era considerado gentio. Tanto os efésios como também qualquer outra nação que não fazia parte da descendência hebraica era considerado gentios. E vamos ver nesta lição qual era a sorte dos gentios sem Deus, sem Cristo, sem direito às promessas e afastado da comunidade de Israel. Os gentios haviam experimentado 5 formas de provação. A primeira privação dos gentios: não tinham Cristo, porque Cristo veio dos judeus, como Jesus falou para a mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. Estava sem Cristo. Outra privação: separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. 5 privações do povo gentio. O primeiro tópico da lição tem por título chamados de incircuncisão. Meus irmãos, o que é que vem a ser circuncisão e incircuncisão? O conceito de circuncisão. Circuncisão é uma remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Todo israelita, a partir de 8 dias de vida, eles deveriam passar por esse processo, que era uma marca, um sinal, era uma identidade de que pertencia à linhagem de Abraão. Prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então,
todas as pessoas que faziam parte da aliança com Deus eram os judeus, e eles passavam por esse ritual, que era a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. Será que os gentios também deveriam passar por esse mesmo procedimento? Vamos ver o que é que a lição diz para nós. Conceito de circuncisão. Realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Irmãos, por que excluído da aliança? Porque Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e também com outros patriarcas. Os descendentes desses patriarcas, eles recebiam a promessa. E que promessa é essa? A promessa do Messias prometido que haveria de vir. Nós temos aqui no subtópico 2, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Meus queridos, todo judeu que praticava esse ritual, isso também o identificava, era uma espécie de identidade, como também de responsabilidade. Todos os judeus, eles também eram responsáveis diante de Deus de ter uma vida santa, de ter uma vida diferente dos gentios. Simboliza a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, todo judeu circuncidado não podia ter uma vida pecaminosa, depravada, porque era um povo escolhido, era um povo que fazia parte da aliança e que tinha as promessas. Ele tinha também esta responsabilidade. A circuncisão do coração. Meus queridos, houve uma discussão, porque alguns judeus, logo no início da igreja, estavam querendo também que os gentios passassem pelo processo da circuncisão. Alguns judeus chegaram até dizer, se eles não circuncidarem, eles não poderão ser salvos. Houve até um concílio no ano 49, e esse primeiro concílio foi realizado em Jerusalém para ver o que se deveria fazer. Era para os gentios circuncidarem ou não? E qual é realmente o significado dessa circuncisão? Para os judeus era um sinal externo de que eles pertenciam a Deus, a aliança de Deus, as promessas e aos pactos que Deus fez com os patriarcas. Mas os gentios deveriam também passar por esse processo de circuncisão. E qual é a circuncisão que a Bíblia, no Novo Testamento, ensina para nós? É o que nós iremos ver aqui. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão é a que foi feita no interior, a que é do coração. A circuncisão, hoje, para o cristão, não é esse sinal externo, mas sim a operação do Espírito Santo em nossa vida. E o que é circuncisão? É um corte, ou seja, ele retirava a parte externa, que era o prepúcio do órgão sexual masculino, e de nós, como é que ocorre esse corte? É o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, e ele cortando de nossa vida tudo que é pecaminoso, toda tendência para o mal, toda tendência para o pecado, a natureza de querer fazer o mal, de querer satisfazer as práticas pecaminosas. O Espírito Santo age em nossos corações, retira de nós o homem velho, ele faz essa circuncisão no nosso interior, retirando o homem velho, e nós passamos a andar agora em novidade de vida. A circuncisão do coração. Em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é nem circuncisão, nem circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Porque agora em Cristo o que vale é ser uma nova criatura. É o subtópico 4 que diz assim, a circuncisão da nova aliança. O que significa para os gentios? O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios.
como a gente leu aqui, disse que foi no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, no ano 49. Na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e não na carne. Nós temos aqui uma síntese do tópico 1. Os gentios não fazem parte do pacto da circuncisão, ou seja, que a remoção do prepúcio, e por isso estavam excluídos da aliança com Deus, porque Deus determinou que todos os judeus que circuncidassem, eles iriam fazer parte da aliança e das promessas, porém os gentios não faziam parte desse grupo. Subtópico 2, tópico 2, aliás, estranhos ao concerto da promessa. A vida sem Cristo. Antes da regeneração, os gentios viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. A religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Irmãos, antes da regeneração, o que é que vem a ser regeneração? É ser gerado novamente, ou seja, nascer de novo. Os gentios andavam no paganismo. E a religiosidade, ela é incapaz de nos inserir no campo da promessa messiânica da salvação. Religiosidade, diz o texto bíblico, que não salva e não ingressa ninguém nas promessas da vinda do Messias. Separados da comunidade de Israel, excluídos não só dos símbolos externos que os judeus fizeram, mas também não faziam parte do povo escolhido, os gentios. Não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, porque a aliança que Deus fez com Abraão e todas as suas promessas eram para os descendentes de Abraão. A lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e os gentios que não faziam parte desse grupo estavam fora, irmãos, das promessas vindouras, alienados dos pactos das promessas. Os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Nós temos aí o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Todos esses pactos que Deus realizou com esses patriarcas, era Deus reiterando a promessa de que havia de mandar o Messias, e esse Messias iria restaurar todo aquele que cresce nele, iria dar uma nova vida, iria também oferecer-lhe a salvação. Os gentios estavam alienados. O que é que vem a ser alienados? Posto de lado, ou seja, afastado de qualquer promessa ou esperança messiânica. Os irmãos lembram muito bem do texto, quando no Novo Testamento uma mulher veio gritando atrás de Jesus, e Jesus disse: eu não vim senão às ovelhas perdidas da casa de meu pai. E a salvação vem dos judeus. Síntese do tópico 2. A antiga condição dos gentios era desoladora. Sem Cristo, porque Cristo veio do povo judeu, e só teria acesso a Cristo quem era descendente de Abraão, porque Cristo veio do povo judeu. Estavam separados de Israel, porque era um povo excluído, não tinha nada a ver com os israelitas, e eram estranhos ao concerto da promessa. Tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança nas promessas divinas. Irmãos, viver sem esperança, deixar que tudo aconteça por acaso, isso aí é viver na infelicidade, não é isso? Paulo, ele disse o seguinte: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais indignos. Não é isso? Diz o texto sagrado. O que adianta viver somente na esperança nessa vida, sem ter a expectativa de uma vida
de uma vida vindoura e eterna nos céus com o Senhor Jesus. Os gentios, desprovidos de esperança, padeciam de medo e de incerteza. Irmãos, não faziam parte da descendência de Abraão, não tinha direito às promessas, não tinha nenhuma expectativa de algo que viesse a lhe proporcionar alegria, felicidade, ou seja, estavam condenados para a condenação eterna e também para o inferno. Não tinha outra saída, não tinha outro caminho para os gentios a não ser separado, excluído e distanciado tanto de Deus como também do povo que ele escolheu. E nessa lição, irmãos, nós vamos ver, se os gentios não têm Cristo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados de Deus, separados das promessas, como é que agora os gentios fazem parte da promessa? É isso que a gente vai ver aqui. E será, meus queridos irmãos, que no Antigo Testamento, Deus já havia proporcionado um meio para que os gentios viessem a fazer parte desse povo, porque para fazer parte da aliança, tinha que pertencer ao povo judeu, porque todos eles que tiveram o sinal da circuncisão, eles eram herdeiros das promessas, herdeiro da esperança. E que esperança é essa? Da vinda do Messias que iria salvá-los. Os gentios, sem Deus no mundo, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Isso Paulo se referindo aos Efésios. Suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Então, Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo que a expectativa deles para o futuro era de péssima para ruim. Estavam condenados, estavam separados e não tinha nenhuma esperança de salvação. Agora, como é que veio essa esperança para os gentios? Para eles participarem do povo de Israel, tiveram que circuncidar? Sim, mas que circuncisão é essa? É uma circuncisão externa, como aconteceu com o povo israelita? De maneira nenhuma. Vamos explicar melhor. Esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do Deus verdadeiro. Meus queridos, está escrito no livro de Isaías, que Deus, ele estendia a mão todos os dias a um povo rebelde, impenitente, que era o povo de Israel. Mas só que Deus cansou do povo de Israel. Deus tentou ajudar e eles não quiseram ajuda de Deus. Aí por isso que o texto diz que a um povo que não era povo, Deus disse: eis-me aqui. Deus se manifestou ao povo gentil, uma vez que os judeus se endureceram. Está escrito: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus. Na vida caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Meus queridos, nós temos aqui, noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Irmãos, é aqui que entra a nossa circuncisão. Então agora, o gentio que não fazia parte da linhagem abraâmica, ele agora tem direito à promessa? Sim. Mas os gentios, eles precisaram circuncidar? Sim. A mesma circuncisão do povo hebraico? Não. Era uma circuncisão interna. E o que é circuncisão? É um corte, é um
rompimento. Rompimento de quê? De uma vida velha, de uma vida escravizada pelo pecado, de uma vida de vícios, de uma vida que realmente desagradava a Deus. A partir do momento que o Espírito Santo operou essa circuncisão, ou seja, tirando de nós o homem velho, o homem que tinha prazer no pecado e restaurando a nossa imagem diante de Deus, aí sim, aí nós fomos circuncidados. A partir desse momento, nós fomos circuncidados. Mas como? Através de ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos o Evangelho de Cristo, quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, escuta, crê e sabe que ali é a palavra de Deus, então o Espírito Santo vem, opera a circuncisão, tira o homem velho, o homem que tinha tendência para o pecado e torna ele uma nova criatura. Agora, meus irmãos, tanto os judeus e nós também agora os gentios que fomos circuncidados, temos direito às promessas. A promessa de quê? A promessa do Messias, a promessa do perdão dos pecados, a promessa que Deus, Ele tem preparado um lugar melhor para nós, uma cidade celestial, um lugar eterno para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, graças a Deus e louvamos a Deus, porque fomos circuncidados, meus irmãos. Ouvimos a palavra, deixamos o Espírito Santo tirar a natureza pecaminosa, retirar aquele desejo, aquele prazer que nós tínhamos em pecar, e agora nós temos prazer em servir e obedecer a palavra do Senhor. Então, ouvindo a palavra, aceitando a Jesus como um Salvador, permitimos que o Espírito Santo operasse essa circuncisão, e essa circuncisão nos dá a esperança de vida eterna. Sabemos que aqui nesta terra a nossa vida é passageira, mas temos uma vida eterna no céu com o Senhor Jesus. O amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Aleluia. Meus queridos, vamos aqui para um resumo do que a gente falou. O que desfez a situação caótica dos gentios é que em Cristo, pela graça de Deus, mediante a fé, eles tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Irmãos, o verdadeiro descendente de Abraão e aqueles que vão herdar a promessa não são aqueles que fizeram um sinal, ou seja, um corte, um sinal exterior, mas sim aqueles que são filhos da fé de Abraão, porque Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras somente. E herdeiros das promessas. Mas até chegar a esse estágio, as Escrituras mostram a condição em que os gentios se encontravam. Vamos lá. Assim, o primeiro tópico da lição que a gente acabou de estudar, conceitua circuncisão e incircuncisão, mostrando que espiritualmente os gentios eram incircuncisos e por isso não faziam parte do pacto da circuncisão e, consequentemente, estavam excluídos da aliança de Deus. Isso antes da graça. Mas quando veio a graça, recebemos o Evangelho, fomos circuncidados no nosso homem interior. Agora, nós que somos gentios, somos filhos de Abraão. Temos direito à herança, temos direito às promessas em Cristo Jesus. O tópico segundo dessa lição que a gente acabou de ver, mostra o quanto os gentios estavam estranhos ao concerto da promessa, porque a promessa era para os judeus. A antiga condição dos gentios era desoladora. Vivíamos sem Cristo e estávamos separados de Israel, o que significa que os gentios estavam sem Cristo e não possuíam a esperança alguma. Era uma tragédia espiritual, não tinha expectativa de um bom futuro. E para terminar, meus queridos, o resumo do tópico
Terceiro, a profunda desesperança gentílica e sua alienação de Deus. Viver sem esperança revela uma destruição moral e espiritual. Os gentios eram engolidos por uma perspectiva sombria, preocupante e incerta do mundo antigo, diferentemente da esperança de um triunfo de justiça e de amor revelado no Evangelho. Irmãos, damos graças a Deus pelo que essa lição nos ensina, porque na época de Jesus, a Bíblia nos diz que os judeus consideravam os gentios como se fossem cães, pessoas sem valor, que não tinham direito à promessa, não tinham direito à salvação, mas eles esqueceram que os verdadeiros descendentes de Abraão, não aqueles que fazem um sinal externo, como eles fizeram, e sim o sinal interior, que é a operação do Espírito Santo em nossas vidas, nos transformando em uma nova criatura. Porque agora o que importa para Deus é o ser uma nova criatura. Então, irmãos, eu agradeço essa oportunidade em Cristo Jesus. Eu quero passar novamente o trabalho ao irmão Marcelino. E aqui nós estamos terminando a nossa contribuição para a Escola Bíblica Dominical. Então, desde já, agradecemos a Deus e encerramos a nossa lição, que tem por título A Condição dos Gentios. Amém.